agregado à sua história, que seria a história do comércio, agora que se situou no local. Então, algumas construções resistem ao tempo e são importantes marcos da história humana. Então, temos os marcos históricos que temos pelo mundo todo, temos esses marcos históricos importantes. No Brasil não é diferente, né? Então, em diversas cidades no mundo, recentemente também no Brasil, há uma grande valorização da preservação das chamadas construções históricas, que seriam igrejas, palácios, museus, casas importantes de pessoas importantes para a história. Então, para verificar se uma construção tem valor histórico real, é necessária a avaliação de diversos profissionais, os arquitetos, engenheiros, sociólogos, antropólogos, os geógrafos, os historiadores, e participam desse processo os institutos e órgãos governamentais e não governamentais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e o Artístico Nacional, que é o IFAM. Então, eles passam esse lugar para ver se ele é importante mesmo para a história. Ele é analisado, ele é estudado, para ver se a sua história ela tem que ser preservada e como que vai se prosseguir isso, se ele vai ficar conservado. Eles fazem uma reforma ou outra para manter aquele monumento. Então, quando uma construção é reconhecida como histórica, a sua preservação é recomendada, que é a preservação do local. Eles fazem algumas reformas, tipo coisa básica, e alguém, o instituto, ele vai achar de cuidar do lugar para manter a sua preservação, né? Então, diz quando ela assim é reconhecida como histórica, sua preservação é recomendada. Então, diz que ela foi tombada. Então, quando ela foi, dizem, uma construção histórica, ela foi tombada. Ela foi tombada. Então, quer dizer que ela foi reconhecida como histórica e importante, tá? Aqui temos na página 153 um textinho sobre o Instituto Brasileiro, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, vai ter esse textinho, leiam e respondam as questões, tá? As questões são A1. Pesquise em jornais, revistas, imagens e construções do estado, da cidade que você mora, que são tombadas. Então, vocês vão vir no Google, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. E vão digitar. Aqui nós moramos no Paraná, então construções históricas que foram tombadas pode ser em Curitiba, tombadas no Paraná, tombadas no Paraná pode ser. Ou se vocês quiserem, Curitiba. Tem 3 bens históricos que foram tombados pela Secretaria do Estado da Cultura, o SEC. É o conjunto de obra do escultor João Turim, a capela do João Bonifácio, em Maringá, e o capacete dos Garcias, em Londrina. Eles tiveram importância reconhecida pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. Notícia de 2011, tá? Então, vocês vão vir e vão pesquisar. O Paraná tem essa notícia de 2006, é bem antiga, já faz 14 anos dessa... 14 anos de notícia. Ele fala que os bens tombados do Paraná. O Paraná já tem 177 bens tombados, entre eles árvores. Então, isso quer dizer que árvores também são alguns patrimônios, tá, gente? Árvores importantes que eles prezam pelas suas conservações. Imagens e edifícios. Alguns são Serra do Mar, Ponte do Rio do Papagaio, Moinho do Mato, Campo Largo. Vários, gente, vários. Vocês podem pegar um e colocar aqui na apostila de vocês, aqui na 1, né? Pesquisem, para vocês verem, para vocês
verem aqui do Paraná quais são as construções tombadas que temos aqui no estado ou próximo. Temos então aqui na página 154 um quadro, o qual é Hora de Organizar. Então, na hora de organizar, então o que vamos organizar? As alterações humanas da cidade, que é as nossas ideias que nós trabalhamos hoje, né? Então, as alterações humanas da cidade. O que é o crescimento, as cidades em crescimento / desenvolvimento, que é o processo de urbanização. Então, vocês vão ter ali a importância da preservação de construções históricas. Então, qual é a importância de se ter essa preservação das construções históricas, gente? Vocês vão colocar ali, tá? E aspectos negativos da não preservação do patrimônio histórico. Então, porque caso não seja preservado este patrimônio, o que pode vir a acontecer com a história desse lugar e tudo mais? Coloquem ali, tá? Completinho. Aqui, ó. Na página 155, temos outro textinho, um passo a mais, que é a sociedade e a cidade. A cidade, ele vai falar um pouco sobre a sociedade que mora na cidade e toda a construção e a relação que temos da sociedade e da cidade, tá? Então, temos você concorda com a ideia de que a cidade reflete tanto a sociedade que construiu quanto a que vive nela? Então, por quê? Então, vocês concordam que a população que mora naquela cidade diz muito sobre a história daquele lugar e a população que viveu também contribuiu para um aperfeiçoamento da história? Falem ali. E na B, releia o último parágrafo do texto e escreva as modificações pelas quais a cidade onde você mora esteja passando atualmente. Então, pense aqui em Candói está sendo feita alguma reforma em algum lugar, assim, o que está se mudando, tipo, a cidade está aumentando para onde agora recentemente temos o novo loteamento aqui próximo ao lago. Isso é uma mudança, tá, gente? Porque vai mudar a configuração da cidade de certo modo, vai atrair mais moradores, vai aumentar a cidade, né, para aquele lado. E a 2. Muitos artistas aqui na página 156, tá? A 2. Muitos artistas retrataram e retratam a vida nas comunidades carentes do nosso país por meio de pinturas, poesias e música. Essa obra aqui, ela é a do Lazar Segal, pintor nascido na atual Lituânia em 1989, e aos 24 anos ele mudou-se para cá, onde passou o resto da sua vida. Ele retratou a revolta que sentia pelos crimes cometidos contra a humanidade e o desejo de um mundo melhor. Entre as suas produções encontra-se a obra intitulada Favela, na qual o autor representa o grito sufocado ao aglomerado de coisas. Com base no que você estudou neste capítulo e na obra Favela, de Lazar Segal, responda as questões abaixo. Então, observem a imagem e respondam as questões, tá, gente? Que elementos foram retratados na obra Favela, aqui acima do Lazar? Na B, como foram retratadas as coisas? Então, escrevam lá. Como foram representadas as pessoas e o que o pintor desejou transmitir. Na D, observe a disposição das casas, em qual local elas foram construídas e como é possível deduzir isso. Por que elas foram construídas nesse local? Então, vocês vão, pelo nome mesmo aqui, favela, vocês devem saber como que são construídas as favelas, como elas se constituem, quem mora lá e o porquê moram lá, como é a vida lá e tudo mais. Então, coloquem ali os seus conhecimentos, ok? E na página 157, temos uma atividade para vocês fazerem, tá, gente? Ele vai dizer assim,
Traga para a sala de aula jornais de circulação local e com os colegas localize o recorte de 2 notícias que tratem de problemas relacionados à urbanização. Colhe as manchetes no espaço a seguir e comentem os problemas apresentados. Então, como nós estamos de quarentena, distanciamento social, não vamos poder fazer esse trabalho em sala de aula, mas eu quero que pela internet vocês coloquem lá, busquem na internet, tá? Este tópico que está pedindo nesta questão. Notícias que tratem de problemas relacionados à urbanização. Então, vocês vão colocar aqui no Google notícias, notícias sobre urbanização e tal, assim, quer ver? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Um exemplo, notícias que tratem de urbanização, de problemas relacionados. Urbanização acelerada provoca impactos ambientais. Maioria da população urbana do Brasil vive em más condições. Urbanização precária compromete a qualidade de vida. Saneamento básico, cidades brasileiras não têm planejamento. Então, vocês vão recortar. Pode ser apenas uma notícia dessa. Vão recortar ali, tipo, um tópicozinho e tudo mais. E vão colar na questão de vocês, tá bom? Então, para hoje seria isso, tá, gente? Resolvam as atividades que tem até um tanto bom ali para vocês, de atividades para fazer, ok? E até semana que vem. Semana que vem nós vamos trabalhar o capítulo 2, o qual trata das alterações humanas da natureza, ok? Tchau e até semana que vem.